Anneliese Michel era uma jovem alemã, católica devota com uma vida aparentemente normal. Então, tudo mudou. Aos 16 anos, ela começou a ter episódios perturbadores. Não eram apenas ansiedades adolescentes. Algo sombrio e sinistro a dominava. Era 1968 e o mundo logo saberia seu nome. Sua história se tornou sinônimo de possessão demoníaca e do poder assustador do desconhecido. O caso de Anneliese continua sendo um dos mais debatidos. Alguns acreditam que foi um caso trágico de doença mental. Outros veem como prova inegável do demoníaco. As linhas entre ciência e sobrenatural se confundiam. Esta é a história dela. É uma descida arrepiante ao abismo. Prepare-se. O pesadelo de Anneliese começou de forma sutil. Começou com alucinações. As sombras sussurravam para ela. Então, os episódios se intensificaram. Ela sofria convulsões. Seu corpo se contorcia de maneiras não naturais. O medo tomou conta de sua família. Algo estava terrivelmente errado. Os médicos estavam perplexos. Eles a diagnosticaram com epilepsia e doença mental. Mas a medicação não trouxe alívio. Parecia até piorar sua condição. O comportamento de Anneliese tornou-se mais errático. Sua voz mudou, tornando-se gutural e distorcida. Ela falava em línguas que nunca havia aprendido. Algo maligno havia afundado suas garras nesta jovem. Parecia não haver escapatória. À medida que a condição de Anneliese piorava, sua família se voltou para a única força que acreditavam que poderia ajudar a Igreja Católica. Eles estavam desesperados. Sua filha estava desaparecendo, consumida por algo que eles não entendiam. Padres visitaram a casa dos Michel. Eles testemunharam o comportamento perturbador em primeira mão. A igreja hesitou no início. Exorcismos eram raros. Eles exigiam a aprovação do bispo. No entanto, a gravidade do caso de Anneliese era impossível de ignorar. Algo estava realmente errado. Eles concordaram em intervir. 2 padres, o padre Arnold Renz e o padre Ernst Alt, foram nomeados para realizar o ritual. Mal sabiam eles que estavam entrando em uma batalha contra um antigo mal. Os exorcismos começaram em 1975. Eles foram angustiantes. O comportamento de Anneliese atingiu novos níveis de perturbação. Ela rosnava, sibilava e contorcia o corpo de dor. Ela falava com múltiplas vozes, alegando ser possuída por vários demônios. Esses não eram os atos de uma garota com doença mental. Isso era algo mais. Anneliese atacava violentamente. Ela cuspia, mordia e arranhava. Ela exibia força sobre-humana. Ela costumava falar sobre as chamas do inferno. Ela afirmava ver os rostos de demônios ao seu redor. Os padres documentaram tudo. Suas gravações são arrepiantes. Eles revelam o terror cru que tomou conta de Anneliese. Por 10 longos meses, os exorcismos continuaram. A condição de Anneliese piorou. Ela recusou comida e água, acreditando que os demônios estavam ordenando que ela o fizesse. Ela emagreceu. Seu espírito antes vibrante estava desaparecendo. Finalmente, em 1º de julho de 1976, Anneliese Michel morreu. Ela tinha apenas 23 anos. Sua morte enviou ondas de choque pela Alemanha e além. O mundo estava cativado pela história desta jovem. Como isso pôde acontecer no século XX? Foi possessão demoníaca, como a igreja acreditava? Ou foi um caso trágico de doença mental, como argumentaram alguns médicos?
A morte de Anneliese gerou um julgamento altamente divulgado. Os padres e os pais de Anneliese foram acusados de homicídio culposo. A acusação argumentou que eles falharam em fornecer a Anneliese os cuidados médicos adequados. Eles alegaram que os exorcismos agravaram sua condição, levando à sua morte. A defesa argumentou que a morte de Anneliese foi o resultado de possessão demoníaca, não de negligência médica. Eles tocaram as gravações dos padres no tribunal, na esperança de provar que ela estava além da ajuda de médicos. O julgamento foi uma sensação na mídia. Isso gerou um debate sobre a natureza do bem e do mal, da fé e da razão. O tribunal acabou considerando os padres e os pais de Anneliese culpados de homicídio culposo. Eles receberam sentenças suspensas e liberdade condicional. Mas o debate sobre a morte de Anneliese continuou. Sua história se tornou um conto de advertência, uma lembrança da linha tênue entre fé e fanatismo. Alguns acreditam que Anneliese foi vítima de uma prática medieval, falida por um sistema que deveria protegê-la. Outros sustentam que ela foi vítima de algo muito mais sinistro, algo que a ciência não consegue explicar. O debate continua, alimentado pelas gravações arrepiantes de seus exorcismos e pelas fotos assustadoras de seus últimos dias. O caso de Anneliese Michel é complexo e preocupante. Isso nos força a confrontar os limites de nossa compreensão. Ela estava realmente possuída por forças demoníacas? Ou ela estava sofrendo de uma doença mental ainda a ser compreendida? Não existem respostas fáceis. A comunidade médica aponta para possíveis diagnósticos como esquizofrenia ou epilepsia. Eles argumentam que os sintomas de Anneliese poderiam ter sido controlados com um tratamento adequado. A Igreja sustenta que sua possessão era real. Eles apontam para a natureza extrema de seu comportamento e as vozes demoníacas que ela exibia como evidência. A história de Anneliese continua a fascinar e aterrorizar. É uma lembrança clara do poder da crença, tanto no divino quanto na escuridão, que pode estar à espreita, além de nossa compreensão. Quer você acredite em possessão demoníaca ou não, não há como negar a realidade arrepiante de sua provação. As gravações de seus exorcismos não são para os fracos de coração. Eles são crus, viscerais e profundamente perturbadores. Eles oferecem um vislumbre de um reino de sofrimento e tormento que poucos conseguem compreender. A história de Anneliese é uma lembrança clara de que existem algumas coisas neste mundo que talvez nunca entendamos completamente. O caso de Anneliese Michel é um lembrete arrepiante do poder duradouro do desconhecido. Isso desafia nossas percepções de realidade, fé e a própria natureza do bem e do mal. É uma história que fica com você muito depois de ouvi-la, deixando você com mais perguntas do que respostas. Em que você acredita? Anneliese Michel foi vítima de possessão demoníaca ou um caso trágico de doença mental mal diagnosticada? A resposta pode estar em algum lugar nas sombras, escondida de nossa visão. Mas uma coisa é certa: sua história continuará a nos assombrar, forçando-nos a confrontar a escuridão que reside dentro de todos nós.